E aí pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de alguns inscritos, no dia do Halloween, hoje eu vou fazer um vídeo especial sobre Exterminadores do Além. Sim, é uma série do Danilo Gentili, série brasileira. Por isso que eu tô fazendo, porque assim, séries brasileiras, eu acredito que o Brasil tem potencial para fazer coisas incríveis, só que a gente não tem tanto investimento. Fala-se muito, políticos falam-se muito em investir na política, mas na verdade é só desvio de dinheiro. Você sabe como é que funciona isso daí, é o verdadeiro Halloween do Brasil. Mas eu vou trazer aqui easter eggs de todos os episódios, são 10 episódios da série, então vai ser um pouquinho longo esse vídeo, mas eu acredito que vai agradar vocês. Com relação ao Halloween é um pouco diferente. Se você não assistiu Exterminadores do Além, fica tranquilo que ele tá de graça no YouTube, você consegue ver os 10 episódios lá, e é uma pegada meio de comédia, humor negro, parte que te dá nojo, te dá um medo, não digo assim, sabe? É diferenciado, é mais uma comédia pastelona, muito engraçada, que tem várias referências da cultura pop, mas ao mesmo tempo tem muito dali de quem assiste o The Noite do Danilo Gentili ou acompanha ele, Lilo Couto ou Léo Lins há muito tempo, vai entender mais as piadas que eles fazem nisso daí. Então fica aqui a dica, caso você não conheça nada de Exterminadores do Além, ou você, acho que é difícil, você conhece eles e assiste o trabalho deles com relação à comédia, não deva ter assistido esse filme, mas é uma boa pegada pra quem gosta deles, tá? Assiste o vídeo inteiro pra você entender, e no finalzinho eu vou comentar um pouco sobre essa parte do Halloween, se eu curto ou não curto muito, ou se eu tanto faz eu ligo, tudo bem? Bora lá! O primeiro episódio, como o próprio nome diz, é A Noiva de Branco, e sim, é uma lenda urbana aqui do Brasil, galera. Além de ela ser o nome de uma das músicas de Fernando Castro, que conta a história de uma bela jovem em que estava com seu vestido de noiva, prestes a se casar, e ela acabou morrendo em um acidente de carro. Então, desde então, ela perambula pelas ruas próxima à rodovia onde ela faleceu, e as pessoas, muitas pessoas, principalmente caminhoneiros, dizem ter visto ela. No próprio início do episódio você vê recortes sobre a matéria do que tinha acontecido de fato, né? E tudo que você vai ter ali, na verdade, é uma referência grande a Caça-Fantasmas e naquele filme que deu a louca nos monstros, filme clássico também. Então, a maior parte do core dessa história é ênfase nisso, mas é como se fosse os Caça-Fantasmas sendo uma grande chacota aqui no Brasil. Bom, na verdade, no próprio filme vocês veem que eles também são uma chacota no começo e só no finalzinho ali que as pessoas começam a entender a importância dos Caça-Fantasmas para tentar salvar a humanidade de perigos das forças paranormais. O segundo episódio é para assustar todo maluco de marombeiro, que é o espírito do marombeiro. É uma sátira com pessoas que vão pra academia e acabam usando anabolizantes, esteroides para ficar grande. No caso dele, estava desesperado para ter isso, e era da onde vinha a força do boneco que assolava e acabava com todos os atletas ali daquela academia. Se você quer treinar, quer crescer, deixar de ser frango, para com essa palhaçada de tomar alguma coisa para crescer. Faça com o seu próprio esforço e ao longo do tempo o shape vai vir. Além de talvez ter referências de um filme de 2013, o Jogo do Copo é um jogo extremamente perigoso que muitas pessoas por aí afora, até em faculdade, fazem essa brincadeira idiota. Eu acho idiota. Mas não sei de nada. Mas foi uma alusão, uma zoeira ali com um cachaceiro no episódio que acabava tomando e acabou voltando dos mortos por causa daquele copo que ele usava para tomar e assolava aquela casa ali, né? E foi mais uma vez uma deixa pro Murilo Couto arrebentar com o cachaceiro, fazendo ele beber aquele mais um copo assim, prendendo ele naquele copinho, só que aí você viu o que eles fizeram com o copo, né? Assombração do Estúdio 6, que é o quarto episódio. Pessoal, isso aqui é uma easter egg bem grande com relação ao estúdio do SBT, porque existe um estúdio lá no SBT que é o Estúdio 6, que eles falam que realmente é mal assombrado, e várias pessoas, vários apresentadores, Hebe Camargo na época também apresentava ali, diz que algumas coisas esquisitas aconteceram, como suposto vulto ter passado, barulhos esquisitos, ou... Eu não tô louco! Alguma hora a luz dava um probleminha ali. Sempre dizem que tinha algum problema ali naquele estúdio. Então foi mais um easter egg pessoal que trabalha ali no SBT, alusão com esse episódio. Acho que de longe o episódio que eu mais gostei foi o episódio 5, que foi o Senhor das Trevas. E galera, Senhor das Trevas, se você pesquisar no YouTube, se você pesquisar no Google, você vai achar referências a um joguinho de um dos primeiros consoles da história. Magnavox Odyssey é um console lançado em 1972 e ele não chegou a ser lançado no Brasil, apenas em 1983 com o Odyssey 2. Ele tinha uns jogos interessantes, eu vou deixar um link aqui na descrição se você quiser conhecer um site que você pode jogar esse jogo, entendeu? É um joguinho de nave que você fica tirando assim, não é muito fácil não, mas dá pra você jogar com o seu teclado aí na sua casa. Além dos nossos comediantes, tem a participação especial de um youtuber, que é o Nerd Rabugento. É o Nerd Rabugento, um grande abraço pra você, Rodolfo. Eu gosto muito do seu conteúdo, eu sempre assisto ele e tudo mais. E eu lembro dele do Amigos do Fórum. O próprio episódio é um grande easter egg por ser um console, né? Eles comentam e brincam de pessoas que jogam com jogos que têm vida infinita praticamente. Você não tem tanta punição assim. Mas quem jogou jogos de fliperama sabe quanto era difícil e era raro alguém conseguir com uma ficha
fechar algum jogo naquela máquina, porque às vezes você tinha uma chance ou 3 no máximo para você estar jogando e zerar um jogo, então não era muito fácil, sem falar que pessoas que iam nesses consoles no passado aqui no Brasil eram mal vistas, como se você fosse um mau caráter, entendeu? As crianças estão em perigo. Essa era a visão que no Brasil aqui tinha, se for ver até hoje, algumas pessoas não gostam dos videogames, não entendem a importância deles na cultura pop. E outra coisa também interessante é quando eles conseguem libertar o criador do jogo, que estava preso dentro do próprio jogo, e ele vai e faz um código para derrotar todas as criaturas. Eu acredito, isso é uma opinião minha, que pode ter sido uma referência com alguns jogos que às vezes no final você acaba tendo que enfrentar jogos desde a primeira até a última fase de uma vez, eles com um upgrade maior para você tentar enfrentar eles. Bom, eu acho até falta, eu sinto até falta disso nos games hoje em dia. O episódio 6 começa com a Bruma Assassina, e galera, a Bruma Assassina é um easter egg direto de um filme com esse próprio nome também. O filme em si foi um segundo sucesso de John Carpenter, logo depois de Halloween, lançado em 1980. E uma bruma, uma névoa estranha, conseguia libertar fantasmas e marinheiros mortos que caçavam as pessoas nesse filme. Tipo, o filme é uma história totalmente doida, né? E tem uma referência também com o Exterminador do Futuro, porque o próprio dublador dele, o Garcia Jr., tá nesse daí. Bom, quem não conhece o Garcia Jr., que dublava o Exterminador do Futuro, dublava também o He-Man, os antagonistas da animação das Tartarugas Ninja. Acho que foi o episódio que mais teve referência assim à cultura pop, porque o momento que eles conseguem destruir aquela bruma com um aspirador de pó, eu acredito que não tem nada a ver com isso, só uma coisa que me lembrou, mas me lembrou uma HQ do Homem-Aranha em que o Homem-Aranha usou um aspirador de pó para derrotar o Homem-Areia, cara. Que coisa ridícula. Bom, é ridículo, mas é engraçado, né? Quem leu na época falou, meu Deus, que é isso? Isso aí cancela o Homem-Aranha na hora. Em seu 7º episódio, eles têm uma referência direta com o Jason do Sexta-feira 13, que é o Sábado 14. Vocês não vão acreditar, mas tem um filme com esse tema, Sábado 14, né? Aqui no Brasil, esse filme foi lançado em 1981 com o título de Depois da Sexta-feira 13. E conta uma história meio comédia, meio de terror, de uma família que vai numa casa e o filho deles descobre um livro. Só que na hora que ele abre esse livro, ele liberta criaturas que depois eles vão ter que caçar essas criaturas dentro da casa com medo que os vizinhos descubram o que eles fizeram. É comédia pastelona, né? E é antiga também. Finalzinho do episódio, quando aquele Jason gordo lá aparece e pega a câmera deles e leva pro lago, é uma referência também ao Jason parte 3, que se passa numa cidadezinha do lado do lago, né? Esse é um filme horroroso do Jason, eu gosto só do primeiro. Tem uns filmes do Jason que eu gosto, mas faz tempo que eu não vejo. O 8º episódio são os funcionários fantasmas e, por que não, uma zoeira e uma alfinetadinha mais uma vez no governo, né? Porque mostra uma prefeitura na qual existem funcionários fantasmas que estão revoltados e começam a salserar em todos os outros funcionários. Ali o Léo Lins teve que dar sua deixa e fazer com que eles entrassem em greve para tentar acabar com o problema e exonerar os personagens, né? Mas quem nunca viu esses personagens fantasmas, né? Funcionários públicos que estão lá, passaram em concursos, na verdade não fazem o trabalho como se deve, não têm amor ao próximo e simplesmente às vezes nem aparecem para trabalhar, só recebem infelizmente o nosso dinheiro de imposto. Então é uma crítica direta a isso. Vocês sabem que Danilo Gentili, o Léo Lins principalmente, o Murilo Couto sempre criticam essas coisas do governo. Assim como também o episódio 9 que eles criticam o MST, faz uma zoeira, uma sátira com eles, na qual eles acabam, através de um ritual de derramar sangue em terras, dizem que são os donos dessa terra e começam a invadir, viram uma guerra do caramba, mas na verdade depois entram na guerra contra os próprios povos indígenas que têm suas terras às vezes roubadas aqui no nosso país e tem toda aquela briga para tentar dar o direito a deles. Eu não vou entrar nessas partes políticas aqui no canal, que nesse canal não é para isso, mas é uma crítica engraçada, entendeu? Só que é um episódio que eu não gostei muito, tipo assim, é legal ver a crítica e tudo mais. Na verdade, nem todos os episódios dessa série eu gostei. Eu gostei principalmente do episódio 4 e o 5, eu achei muito legal. E aí chegamos ao tão final episódio, que também eu não achei muito legal não. Daria uma nota de 4 para esse finalzinho aí, que seria o juiz semifinal, na qual eles vão entrar numa linha entre o mundo dos vivos e dos mortos e tem uma chance de poder crescer, digamos assim, fazendo um pacto com as criaturas ali, que dizem e dão referências de algumas pessoas. Danilo Gentili lembrou de Spectraman também, no momento que ele fala que ele parece que, com relação ao vilão do Spectraman, que falava demais. Ele era aquele tipo vilão clichê, que simplesmente chegava e já falava o motivo que ele queria e estava atacando a Terra, que era a conquista de tudo, né? O objetivo é a conquista! E por ser uma equipe estúpida, né, como o próprio carinha do Chapéu Preto falou, eles tinham esse poder, e realmente a estupidez é uma das coisas mais
poderosa que existe na humanidade. A ignorância e a estupidez são um limiar terrível e incomoda demais. Bom, eu me incomodo com gente estúpida, mas não sei você, né? Por mais que você goste de Exterminadores do Além, eu digo pra vocês que foi uma ideia brilhante do Danilo Gentili fazer uma história desse jeito. Achei muito legal, é divertida, é engraçada. Porém, assim, a segunda vez que eu assisti pra estar comentando com vocês sobre isso, eu achei um pouquinho mais, sabe... eu assisti a primeira vez, foi mais divertida, a segunda não foi tanta, com relação a 2 episódios que eu gostei mais, né? Que é o episódio Fliperama e aquele episódio da Bruma Assassina, que eu gostei mais, assim. Eu acredito que foi porque eu tinha mais nostalgia, que tem a ver com coisas que acompanhou na minha infância e coisas da cultura pop de desenhos também. Com relação a Halloween, galera, eu não ligo muito pra isso, entendeu? Sempre, desde pequenininho, às vezes eu via uma coisa do Jason, do Halloween, mas nunca me chamou tanta atenção. E para falar a verdade de vocês, eu vou dar uma opinião sincera sobre mim com relação a essas coisas de Halloween. Eu não ligo muito, eu não acho que sejam legais. Você tá vendo muitas essas coisas de terror e tudo mais, eu não acho bacana isso, eu acho que não traz uma coisa... boa, de bom, assim, é uma opinião minha, é uma coisa que eu acredito. Se você não gosta, se você não acha legal o que eu estou falando agora, beleza, é opinião minha, entendeu? Eu nunca liguei muito pra isso, eu assistia coisas do passado, mas eu acho que não traz uma coisa legal. Deixa sua opinião aí, galera, eu quero saber se você gosta muito dessa temática de Halloween, se você gosta, deixa nos comentários o porquê, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais.